Desde que as informações que estavam no celular do Mauro Cid foram divulgadas, eu tenho me intrigado de como é que tudo aquilo estava sendo tramado e, em tese, não teria o envolvimento do Jair Messias Bolsonaro. E aí eu fui consultar historicamente alguns fatos cronológicos, notícias de época ou algo do tipo, porque como historiador a gente faz isso, né? A gente faz também a análise dos documentos históricos, que inclui, por exemplo, notícias da época, publicações da época, jornais da época, colunas da época, e eu encontrei aqui algumas coisas que são muito estranhas, inclusive eu tenho até suspeita de quem seja a fonte dentro do governo Bolsonaro que vazava isso para a mídia, e recomendo que essa pessoa seja muito em breve também convocada lá para a CPMI do 8 de janeiro. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque na cronologia do golpe armado ali por Jair Messias Bolsonaro, muita gente vai ficar surpresa com o ponto que eu trouxe aqui para vocês. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder manter aqui a colaboração de outra maneira também, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá passando aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Lembrando que esse canal é independente, para que ele continue existindo, depende também da colaboração de vocês. Em breve a gente vai ter divulgação aqui de novos grupos ali para entrar em membros, na verdade novas categorias de clube de membros. Vou disponibilizar os meus livros para vocês aqui, cursos, um monte de coisa para que a gente melhore a conexão entre nós e que vocês também continuem ajudando o nosso canal a se manter aqui independente. Vocês devem ter acompanhado o noticiário nos últimos dias aí, que trouxeram estas informações aqui, né, que o Mauro Cid dialogava ali com figuras no WhatsApp falando sobre golpe de estado no Brasil. Isso aqui é fato, né? Eu até separei aqui alguns materiais já. Desta vez eu coloquei a tarja aqui para preservar algumas figuras que em tese não deveriam ser preservadas, mas eu mantive aqui a preservação. E do Mauro Cid, os dados dele já estão públicos aí, você já deve estar acompanhando, já que esse processo aí foi divulgado em alguns lugares também pela mídia tradicional. Eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes, tá? Lá no WhatsApp, a gente viu que a conversa que trazia ali a discussão entre o Jean Lauar e o Mauro Cid, no dia 30 de novembro especificamente, era sobre o golpe de Estado, se o Bolsonaro daria ordem, se não daria ordem, que esperava a posição do Bolsonaro, que ele deveria fazer alguma coisa, que o Cid também, enfim. E aí a gente lembra também, que eu trouxe no meu vídeo aqui falando sobre esse caso no dia, que no dia 28 de novembro, no programa Pingo nos Ins e no seu canal no YouTube, o Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, disse ali que o Brasil não iria, na verdade o Exército e as Forças Armadas não iriam dar um golpe de Estado, porque tinham generais dos três poderes ali que eram covardes, né, que eram melancias, que eram por dentro avermelhados e tudo mais, e contou algumas outras coisas ali que eu não vou entrar mais em detalhes aqui, que o vídeo tá lá e vocês podem ver também. E aí o que é que eu fui fazer? Eu fui fazer uma pesquisa de notícias da época, fui checar informações mais recentes agora também, e no vídeo anterior a gente conseguiu mostrar ali conexões do que o Paulo Figueiredo tinha dito com o que estava sendo discutido no grupo do WhatsApp ali, das figuras ligadas ao Mauro Cid, em tese, ou entre o Mauro Cid e o Jean Lauar, que vai acontecer especificamente no dia 30 de novembro. Só que tem um material que foi publicado na coluna do Daniel César, lá no último segundo do UOL, que me chamou muita atenção, porque a matéria foi publicada no dia 30 de dezembro, tá? E nesta matéria aqui tem exatamente o roteiro do golpe, como ele aconteceria, quem estaria ali em tese no poder, quem conversaria com o grupo político, quem tentaria manter as relações diplomáticas fora do Brasil e o que é que freou essa tentativa de golpe ainda em novembro de 2022. E já adianto para vocês que sim, o Alexandre de Moraes salvou a democracia brasileira de certo modo, não porque ele puniu as pessoas que estavam infringindo a lei, ou porque cobrou incisivamente que a lei eleitoral fosse cumprida, ou porque pressionou ali o Silvinei Vasquez para que colocasse a decisão do STF e do TSE para ser respeitada, que não se deveria ter blitz, por exemplo, no dia do segundo turno das eleições, mas porque a multa que ele concedeu ali ao PL no dia 23 de novembro, segundo a fonte trouxe aqui pro Daniel César, perdão, foi um dos motivos que impediu
o PL de manter ali o Valdemar Costa Neto apoiando o golpe que o Jair Messias Bolsonaro pretendia dar. Vamos ler a matéria aqui para a gente fazer algumas conexões históricas para entender, e cronológicas também, tudo que está conectado nos diálogos lá do Mauro Cid com o Jean Lauart e também o que está aqui na matéria do Daniel César do dia 30 de dezembro. Tô dando crédito para ele aqui porque ele tá trazendo alguns furos com frequência, tá? E eu já vou adiantar para vocês aqui que, na minha opinião, a fonte dele, a fonte que o Daniel César tem dentro do governo Bolsonaro, ou tinha naquela época, era o Fábio Faria. Provavelmente. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu vou explicando para vocês aqui no transcorrer do nosso vídeo para vocês entenderem. Inclusive, eu acho que o Fábio Faria, assim como o próprio Paulo Figueiredo, deveriam ser convocados a depor na CPMI do 8 de janeiro para falar o que eles sabem ali, porque apesar de Daniel César não dizer quem que é a fonte dele, para mim fica meio evidente que essa fonte seria, em tese, o próprio Fábio Faria, e o Paulo Figueiredo precisa também depor para falar não quem foi que revelou, que ele alega que revelou a ele, mas para que ele possa ali dizer o que ele sabia, tá bom? Como foi o dia em que Bolsonaro desistiu de dar um golpe? Momento de ruptura democrática que estava previsto para a segunda quinzena de novembro. E aqui eu vou fazer algumas conexões com vocês para vocês entenderem se isso faz sentido ou não. Eu já adianto que sim, tá? A previsão era que fosse para a segunda quinzena de novembro, ou seja, a partir do dia 16 de novembro começariam ali as discussões sobre ter golpe e não ter golpe. O Bolsonaro inclusive se reuniu com membros das Forças Armadas, o chefe das Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, os comandantes, para tentar ali a adesão deles. Eles não apoiaram a tentativa de golpe, inclusive a gente já avisou aqui em mais de uma oportunidade, ainda antes mesmo de chegar a esse momento crítico, que a cúpula das Forças Armadas não apoiaria um golpe de Estado por vários motivos. Primeiro, que ninguém ali estaria disposto a colocar sua carreira em risco de alguma maneira por uma figura tosca como Jair Messias Bolsonaro. Isso era um fato, tá? E aí vamos fazer essa conexão histórica aqui e cronológica. Então, o movimento estava marcado para a segunda quinzena de novembro, certo? Olha o que estava no celular do Mauro Cid, que foi enviado de um celular dele para o mesmo celular em WhatsApp, né, para ficar como um backup em tese. Um documento que estava escrito o seguinte, ó, análise, ideias, Ives Granda, doc, e aqui tinha um documento do Ives Granda falando sobre ideias ali de como poderia se utilizar o artigo 142 da Constituição Federal para poder utilizar em tese as Forças Armadas como um poder moderador. Aqui estava dizendo o que é que poderia ser feito e tudo mais. Eles inclusive elaboraram um documento em cima disso, os próprios membros ali da cúpula, aparentemente do golpe, elaboraram isso aqui, né? O Mauro Cid estava em tese em posse dessas informações também, e aí a matéria aqui do Daniel César segue gabaritando o que hoje é público e que estava presente no celular do Mauro Cid, tá? Olha o que diz aqui, ó. Durante o período do primeiro turno das eleições, enquanto aparecia atrás nas pesquisas e com risco de perder, Jair Bolsonaro do PL planejou dar um golpe de Estado. Quem afirma é um aliado do entorno da presidência e que conta como foi o dia em que houve a articulação para a ruptura institucional. Abre aspas. O presidente reuniu os chefes das Forças Armadas e analisou que pretendia usar e avisou que pretendia usar o artigo 142 da Constituição, conta a coluna. Segundo ele, o plano previa que o golpe aconteceria na segunda quinzena de novembro, após várias articulações políticas para evitar o isolamento externo do Brasil. Após o resultado do segundo turno confirmar Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, como vitorioso, na verdade, né, ali do segundo turno da eleição, assessores da presidência passaram a seguir à risca o plano. Em entrevista, inclusive, à coluna, o assessor revela como tudo aconteceu. Bolsonaro ficou uma semana isolado e se recuperando do baque da apuração. Lembrem vocês, essa matéria é de 30 de dezembro do ano passado, tá? Mas seu grupo já sabia o que ia fazer e não ficou em silêncio. Passaram a articular o golpe. O general Braga Neto, entre aspas, segundo a fonte que trouxe aqui, tá? Seria o responsável por reunir as Forças Armadas em torno da ruptura e colocar os militares nas ruas. O primeiro passo seria anunciar o fechamento do STF por fraude das eleições, revela. E quando você vem aqui, por exemplo, entre os passos que seriam dados, está aqui, ó. Primeiro aqui, ó, definindo o pedido após a iniciação da operação, tá? Teria ali o afastamento dos ministros do TSE, devido ao fato de serem responsáveis pela prática de atos com a violação, da prerrogativa de outros poderes. Devem ser chamados para integrar a corte respectivos substitutos. Os atuais ministros do TSE, relativamente às vagas do STF, são
Cássio Nunes Marques e André Mendonça e Dias Toffoli, tá? Ou seja, você segue aqui o cronograma do que tá na matéria publicada pelo Daniel César. E por que eu digo para vocês que é importante encontrar quem seria essa fonte? Ele não vai falar, é um direito dele, a gente precisa lembrar que a própria Constituição garante o sigilo da fonte, tá? Ele não é obrigado a falar quem é a fonte dele, mas eu acredito que seja o Fábio Faria, primeiro porque o Fábio Faria mantém uma boa conexão com a mídia, porque ele era o ministro das comunicações. Segundo, na matéria ali, que eu vou dizer para vocês o horário que a matéria foi divulgado, ele fala ali, por exemplo, que este ministro do governo Bolsonaro já foi exonerado. E no cálculo que eu fiz ali, que faria sentido alguns desses ministros ali, entre o dia 29 de novembro e entre, inclusive, ali, esta matéria, que seria dia 30 de dezembro, que ela foi publicada, ou seja, ela foi coletada antes disso, fazia sentido o Fábio Faria, porque ele foi um dos ministros que acabou sendo exonerado ali, especificamente no dia 21 de dezembro, tá? Mas vamos tentar entender aqui mais qual a informação que o Daniel César traz, que é importante também, tá bom? Na versão contada pelo ministro de Bolsonaro, caberia ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, acalmar a classe política. Abre aspas. O Congresso não seria fechado e os políticos teriam a garantia de que seus mandatos seriam preservados. Bolsonaro também nomeou aliados para fazer o serviço no exterior e convencer países importantes a dar apoio. Segundo a mesma fonte, foi feita até uma ligação ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pedir apoio. Enquanto isso, bolsonaristas influentes começaram a financiar e incentivar que seguidores fossem protestar, e pediam intervenção militar a fim de obrigar Bolsonaro a dar ordem. Era tudo teatro, garante essa fonte aí. No dia 30 de novembro veio a decisão de que não haveria uma ruptura por falta de apoio de Bolsonaro, e Bolsonaro se sentiu abandonado, revelou o ministro que já foi exonerado do governo Bolsonaro. E eu fui aqui consultar, né, quem seriam esses ministros exonerados do governo Bolsonaro. Eu até encontrei aqui algumas informações, né, de alguns ministros que foram exonerados, mas nenhum desses ministros que teriam sido exonerados se enquadrariam ali no que a gente está trazendo aqui, com exceção dessa ponta que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu vou mostrar agora aqui também como informação para que vocês entendam o porquê que eu estou achando extremamente importante esta discussão, tá? Porque no dia 30, de dezembro, o Bolsonaro fez ali uma lista de exonerações por causa do fim do seu mandato ali de governo e tudo mais. E como a gente vai ver aí na tela, ele acabou exonerando, por exemplo, o ministro Ciro Nogueira, o ministro Paulo Guedes e outros ministros que fizeram parte do seu governo. Perfeito? Só que o ministro Fábio Faria, que é esse o ponto que eu quero trazer aqui, ele foi exonerado, tá aqui, ó, no dia 21 de dezembro. E ele é uma figura que tem boa conexão com a mídia. Ele era ministro das comunicações, ele trabalha atualmente em uma empresa que ele é responsável pelo setor de relações, entre aspas, né, institucionais, vamos chamar assim. Então eu acredito que ele tenha sido essa fonte que vazava algumas coisas do governo Bolsonaro neste período. E aí, seguindo aqui a matéria do próprio Daniel César, que é profética, tá? A matéria dele, eu preciso parabenizar ele aqui, que a matéria dele é profética. Tudo que ele falou aqui na matéria dele acabou acontecendo. No dia 30 de novembro, veio a decisão de que não haveria ruptura por falta de apoio e Bolsonaro se sentiu abandonado. Revelou o ministro que já foi exonerado do governo. Tudo começou quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu impor uma multa milionária ao PL. Quando o partido questionou o resultado das eleições. Com as contas bloqueadas, Valdemar teria recuado da intenção de apoiar o golpe de Estado e avisou ao presidente que não haveria clima. Sem dinheiro para pagar os funcionários e apoiadores, Valdemar não tinha força. Bolsonaro também não conseguiu o apoio que desejava de Putin e a fonte ouvida pela coluna explicou que o presidente russo afirmou que estava focado na guerra e que não poderia fazer muito. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mandaram mais um recado de que não aceitariam uma ruptura no Brasil e, se preciso fosse, enviaria ajuda para restaurar a ordem. Essa teria sido a gota d'água que fez com que os membros importantes das Forças Armadas recuassem. Justo no dia 30, quando o Bolsonaro estava animado para anunciar a ruptura, ele ficou isolado e furioso, conta o ministro. A partir daí, ele teria entrado numa maré de depressão e sequer aceitou conversar com pessoas mais próximas. E aí a gente vê essa situação que eu já trouxe do Fábio Faria, e a gente precisa lembrar que no dia 29 de novembro, ou seja, um dia antes
dessa história em tese que o Bolsonaro iria anunciar o golpe e que, segundo o Paulo Figueiredo disse no dia 28 de novembro, a partir deste dia, que seria uma terça-feira, ele se reuniria com membros das Forças Armadas e também discutiria outras pautas que em tese culminariam no golpe. O Bolsonaro foi no jantar do PL, tá? Entrou calado e saiu calado, tá? E o que acabou acontecendo, inclusive, nesse material, nesse jantar, que tinha mais de 100 pessoas, segundo inclusive aqui o material publicado na época aqui no Globo, tinha 150 pessoas presentes, entre ministros, ex-ministros, deputados, senadores, a matéria publicada aqui na coluna da Jussara Soares. Deixa eu trazer o crédito aqui dessa matéria também, assinada aqui na revista Exame, o conteúdo da redação do Estadão. E aí a gente vê aqui que teve esse jantar. Ele saiu mudo, saiu calado. O Valdemar Costa Neto já começou a dar entrevista ali, falando que Bolsonaro iria se dirigir muito em breve aos apoiadores dele, que ele iria recomendar que aquelas pessoas voltassem para casa. Olha o que diz aqui, ó. Valdemar, por sua vez, disse que o presidente deve falar com apoiadores que há quase um mês participam de atos antidemocráticos que contestaram sem provas o resultado das urnas. Abre aspas aí para o que o Valdemar teria dito. Ele vai voltar a falar com os apoiadores, acredita, né? Pela pergunta e a resposta que foi dada. Ele melhorou muito da semana passada para essa semana. E a cara dele, eu só o convidei por causa disso. Fui no palácio, vi a cara dele e disse, ué, o que aconteceu? Ele está bem, está animado, se levantou, passou o baque. Nós não esperávamos que acontecesse esse resultado e aí agora ele se recuperou. E vamos ver como ele vai se comportar. Ele vai querer vai querer falar com esse pessoal que está na rua. E aí tinham essas pessoas, como eu já falei, Carla Zambelli estava presente, o Acef estava presente, a Bia Kicis estava presente, tá? Eu vou deixar para vocês a lista aqui de materiais para que vocês possam acessar. E o ministro Alexandre de Moraes, uma semana antes aproximadamente, tinha dado aí uma multa de 22,9 milhões de reais, aproximadamente 23 milhões de reais ao PL por litigância de má-fé. Inclusive na época, tá? Quem segue esse canal aqui vai lembrar, eu fui o único meio de comunicação que falou: o que o PL e o Valdemar Costa Neto estão fazendo é litigância de má-fé. Eles serão punidos. E pouco mais de, acredito, alguns minutos depois ali que eu tinha falado, soltei o vídeo, perdão, acabou acontecendo e teve sim essa condenação de litigância de má-fé. Pra gente finalizar esse vídeo aqui, que é o que me conectou e me deixou muito estarrecido, olha o que acontece no dia 30 aqui. Justamente os diálogos entre o Mauro Cid, tá? Só pra gente ter aqui a informação corretinha, o Mauro Cid e o Jean Lauar. Inclusive o Lauar questionando aqui algumas coisas em relação ao Mauro Cid para poder falar ali, dialogar e tudo mais sobre golpe. Ele tentando ligar pro Mauro Cid, não conseguiu falar com o Mauro Cid por causa da questão do sinal. Mandou mensagem ali, mas depois apagou. E olha o que ele diz aqui na mensagem, dia 30 de novembro, tá? Ou melhor, 1º de dezembro. Depois de saber que não teria mais golpe. Se o golpe estava marcado aí para começar formalmente no dia 30 de novembro, em tese. Olha o que ele teria mandado no áudio ali. Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem, que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprir, o problema é deles. Acaba o Exército Brasileiro. Se esses caras não cumprir a ordem do comandante supremo, como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu? Quem não aceitou a ordem do comandante, pelo amor de Deus. Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Converse com ele. Convence ele a fazer, perdão. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso. O presidente vai ser preso, e pior, na papuda, cara, na papuda. Porque até isso aquele FDP, eu vou chamar assim, né, quer tirar dos caras o direito de ser preso. É prisão especial com concurso superior, vai tirar, Cid. Temos que pensar, cara, não podemos ser agora racional, não é emotivo, tem que ser racional, cara. Pelo amor de Deus, ou seja, não tem que ser racional, tem que ser emotivo, não tem que ser racional. E aí o Mauro Cid segue aqui, né? Mas o PR não pode dar uma ordem se ele não confia na alta cúpula do Exército. E olha o que diz aqui, inclusive, o material lá publicado na coluna do próprio Daniel César. No dia 30 veio a decisão que não haveria ruptura por falta de apoio que se sentiu abandonado. Ou seja, os membros das Forças Armadas não embarcaram na história do Bolsonaro. Agora, por que eu acho que seja ali o Fábio Faria? Primeiro que ele foi exonerado no dia 21 de dezembro, tá? E a gente vai ver que tiveram outras pessoas que fizeram parte do governo Bolsonaro que foram exoneradas também, evidentemente, ali, antes da matéria sair. Inclusive, o próprio material que a gente viu publicado no G1, que falou sobre a demissão ali, a exoneração
do Ciro Nogueira, do Paulo Guedes e de outras figuras foi publicada mais cedo, só que o meu ponto específico aqui é que além dessas coisas todas que a gente está trazendo, tem esse fato aqui também, ó, que o Bolsonaro acelerar nomeações aqui, inclusive para postos importantes fora do Brasil, que eu vou deixar para vocês lerem aqui também, que em tese estaria ali conectado com o discurso de que uma cúpula seria montada fora do Brasil para poder manter ali em tese o clima de legalidade, né, o clima de harmonia, e isso aqui foi publicado no Estadão pelo Felipe Frazão no dia 22 de novembro, ou seja, antes da multa que o Xandão deu no PL, e também tem aqui, ó, a cúpula da PF corre para ocupar cargos no exterior ainda sobre a caneta de Bolsonaro. Isso aqui já estava tudo sendo organizado anteriormente. Então eu acredito que tenha sido o Fábio Faria, esta figura. E aí fica aqui, né, o convite. A minha sugestão de convite, evidentemente, aos membros do Congresso Nacional para convocarem ali o Paulo Figueiredo e também o Fábio Faria, porque para mim é ele que era essa fonte aí do Daniel César. Compartilhe esse vídeo se vocês puderem, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais e parabéns ao Daniel César aí por ter gabaritado realmente ali o que estava no celular do Mauro Cid. No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.